Oi, turma do livro Chico e Kardec, Carlos Zabacelli e Inácio Ferreira, no texto Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, professor de Filosofia da Ciência na Universidade de Turim e cientista espírita, nasceu em Gênova, na Itália, em 9 de janeiro de 1862, desencarnando com 81 anos. Kardec ainda estava na labuta, posto que desencarnaria em 1869, quando Bozano nasceu. Bozano permaneceu celibatário a vida inteira, não se casou, não constituiu família, enfim, viveu para o trabalho de pesquisa a que se entregou, produzindo dezenas de livros e textos versando em torno da vida e da morte. Em 1927, publicou Metapsíquica Humana e, no ano seguinte, em 1928, A Crise da Morte. Pensamento e Vontade, de sua Lavra, publicado em 1967, é uma de suas obras mais notáveis. Correspondia-se regularmente com William Crookes, Oliver Lodge e Charles Hitch, eu acho que é assim que pronuncia. Durante 3 anos consecutivos, realizou célebres experiências com a médium Eusápia Paladino, através da qual logrou obter impressionantes fenômenos de materialização. O seu parceiro de trabalho foi Gastone de Boni, a quem, quando desencarnou, deixou todos os seus trabalhos, dando ensejo a que Gastone criasse a Sociedade Fondazione Biblioteca Bozano de Boni. Nota-se que de Boni não teve qualquer escrúpulo em associar o seu nome ao de Bozano, na criação da sociedade que conserva o acervo literário de Bozano. As suas pesquisas e estudos não se limitaram a sessões com Eusápia, visto que dezenas de médiums eram alvo de seus estudos e observações. Sem dúvida, podemos considerar Bozano, ao lado de Denis e Delany, um dos continuadores de Allan Kardec. O seu trabalho, extremamente respeitado, era divulgado na imprensa italiana e em outros diversos países. Quando Bozano desencarnou, infelizmente ele foi sucedido apenas pelos metapsiquistas e parapsicólogos, dedicando-se desde jovem aos estudos e à pesquisa. Talvez Bozano não tivesse tido tempo para pensar em se consorciar matrimonialmente, mas o fato é que ele nunca demonstrou o menor interesse pelas muitas jovens que dele se aproximavam, atraídas principalmente pela sua inteligência. Ainda de Bozano podemos citar as obras Animismo ou Espiritismo, A Alma dos Animais, Xenoglossia, Os Enigmas da Psicometria, Os Mortos Voltam, Fenômenos Psíquicos no Monte da Morte, etc. Alguns de seus livros inspiraram, na atualidade, os pesquisadores da EQM, Experiência de Quase Morte, na qual a doutora Elizabeth Kubler-Ross e Raymond Moody Jr. se notabilizaram. As obras de Ernesto Bozano devem, segundo cremos, ser estudadas com mais afinco pelos espíritas em geral, de vez que emanam da própria codificação. Na Itália, onde viveu Bozano, suportou durante anos a fio a perseguição da igreja que intentava desmoralizá-lo, inclusive atacando no campo pessoal de sua vida, unicamente por ele não ter se consorciado. Algumas vezes, sempre com o intuito de atacá-lo, notícias eram divulgadas na imprensa falando de seu envolvimento afetivo com os médiuns que pesquisava. Todavia, infenso a tais calúnias, Bozano pairava bem alto no conceito da maioria que nele reconhecia um homem probo e que simplesmente provocava a inveja dos opositores de suas teses, que, sem dúvida, eram desdobramento das teses do Espiritismo. Eu não conheço direito as obras do Bozano, mas pelo que o Carlos Abacelli e o Inácio falam aqui, professor de Filosofia e Ciência da Universidade de Turim. Através dos seus estudos, ele também levou uma parte da codificação, dando continuação,
a parte da codificação através dos seus livros, das suas obras, porém foi muito julgado, né, criticado porque não consorciou, não casou, e as meninas que ficavam em cima dele, ele não deu mole para ninguém, né? Aí a igreja começou a perseguir ele, dizendo que ele era homossexual por conta dos médiuns com quem ele trabalhava. Mais uma vez sendo colocada aqui no texto uma questão da sexualidade de um médium ou de uma personalidade, que isso pouco nos interessa, né? Eu sou bem clara nisso, não me interessa a sexualidade de ninguém, em momento nenhum, em contexto nenhum. O que deixa claro para nós aqui é que era uma forma de perseguir o médium, né? Já que ele não dava umas escorregadas, ele não fazia nada que desabonasse o nome dele, então aquele pessoal da época, né? A gente não pode contextualizar a igreja como um todo, como todas as partes de igreja, mas sim aquele pessoal daquele momento da igreja perseguia ele, então, dizendo que ele era homossexual por conta da convivência com os médios e dele não querer as meninas que ficavam dando voltas nele. Nós vimos no capítulo lá atrás, falando do Chico, que quando uma pessoa tem a missão para ser trabalhada, ela não pode se distrair mediante a missão. Então, essas pessoas, personalidades, essas pessoas que são fortes dentro do espiritismo, que desenvolvem a codificação com uma determinada moral, é louvável, dá para a gente entender, é aceitável que eles não queiram conviver com ninguém. Porque quando você tem uma família, você acaba se dedicando a essa família, a filhos, a esposa, o marido, a casa, passeios, viagem, festa, você tem que ser social. E aí a tua missão pode ficar de lado, né? E é compreensível que muitos médiums que são importantes ou escritores importantes, personalidades que têm essas missões de repassar informações do campo espiritual ou até informações de filosofia, de matemática, que sejam estudadas por terceiros, essas pessoas de repente não se sentem à vontade para consorciar, para casar, para se envolver com pessoas, porque elas têm essas missões, esses trabalhos que exigem muito tempo delas, dedicação quase que exclusiva. Então eu não vejo o porquê de voltar a falar aqui de novo em texto, né, que a questão da perseguição estaria em volta da sua sexualidade. Eu vejo isso, inclusive, como espíritos inferiores querendo impedir o trabalho daquele que veio para trazer um pouquinho de luz, apesar de eu não conhecer o trabalho do Bozano, sou uma espírita muito sem vergonha, que está lendo agora, que está estudando agora, então eu não conheço os trabalhos dele. Mas segundo o texto, ele foi um cara que ímpar, né? Que deu continuidade aí à própria codificação. Então, sendo assim, um missionário, né? Mesmo que não seja de um alto grau moral, mas um missionário, ele vai sempre ser tentado de várias formas, né? Para que ele saia, desvie do caminho e não dê conta dessas missões que lhe são dadas. Então fica aqui para a gente claro, né, que sendo personalidade, sendo missionário, nós estamos aptos e sempre em volta de espíritos, não só os iluminados, como também os menos iluminados que querem impedir o trabalho. Isso independe de que circunstância, razão, motivo, seja ele qual for, eles vão sempre encontrar uma forma, um calcanhar de Aquiles aí, para chegar em nós e impedir o trabalho. E aí louvável seja, né, o trabalho daqueles que conseguem dar continuidade à sua missão sem sucumbir, não é verdade? Então que a gente tenha uma noção, apesar de eu não conhecer o trabalho dele, mas que esse Bozano seja assim uma pessoa, uma personalidade de punho, né, de força, de garra, que independente da sua opção, se é que pode ser considerado uma opção aqui de homossexualidade, mas independente de qualquer coisa, ele foi até o final, ele fez as obras que ele tinha que fazer. E para nós o mais importante é isso, né? Todos
que estamos aqui, gente, nós vamos sofrer influência do plano espiritual inferior, todos, independente de ser uma personalidade forte, grande, conhecida ou não, missionário ou apenas alguém como eu que vem só para pagar os seus pecados. Independente do grau que nós estamos moralmente ou da inteligência nossa, os ataques vão vir com frequência. Quando você menos espera, né? Ontem eu falei, não lembro se foi nesse canal ou no outro, tô aqui falando mansinho, boazinha, mas de repente acontece alguma coisa que, sem eu esperar, e pum, Patrícia solta um palavrão. Poxa, a qualquer momento a gente pode ter esse escape, né? Esse momento assim de eu tô a fúria, eu sou a fúria, né? Então, o que a gente tem que fazer? Orar, vigiar, independente do grau que nós somos, que estamos, né? Se é missão ou se é para se redimir diante de algumas cenas e pessoas, o importante é que a gente continue. Né? Tem um desenho do Procurando Nemo que eu gosto muito daquela peixinha, né? Amiguinha dele no desenho. Ela fala assim: não importa as circunstâncias, continue a nadar. Então, o que a gente aprende com todas essas personalidades, por mais que elas sejam, né, perseguidas, algumas humilhadas, né, o nome roda de uma forma negativa, essas pessoas não desistiram de suas missões. E a gente, por mais que não esteja dentro de missões importantíssimas como essas, nós temos as nossas missões e os momentos de redimir, né? Então, que a gente esteja sempre orando, pedindo a Deus a proteção, porque para a chavinha virar, né? E a gente sucumbir é dois palitos. Então, eles mostram que o que importou ali foi a fé, foi a dedicação, né? Você querer chegar até o final. Eu acho que eu pego da mensagem, mas é isso. Não o restante das informações para mim pouco importa. Mas eu pego assim, que apesar das críticas, apesar de tentarem humilhar, de querer pichar o nome da pessoa, ela não se importou, ela continuou. Então vamos fazer que nem a peixinha lá do Procurando Nemo. Nós também vamos ser tentados, vamos ser humilhados algumas vezes, vão colocar a gente em prova, né, no fogo, e a gente vai continuar nadando. Né? Isso é que importa. A gente tem que chegar no final com as nossas missões cumpridas, com as nossas desculpas feitas, com os nossos perdões dados e pedir os perdões que nós precisamos de pessoas que nós ferimos. O importante é que a gente chegue no final com um recado dado, com a nossa conta zerada. Opa, cheguei até aqui e fui até o final. Não importa o que façam e o que falem. O que importa é que a gente chegue até o final. Aquilo que Deus espera de nós.